bom dia, amigos da Rádio Progresso de Montenegro, a RPM Rádio. Estamos no ar para mais um programa ao vivo aqui. Também estamos sendo gravados pela JPTV e portal JP News. Ao meu lado, a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia. Bom dia. A primeira notícia que já está aqui no portal JP News: Departamento de Trânsito lança a campanha de conscientização a motoristas e pedestres. O interessante é que uma das dicas que vão ser aí disseminadas para a comunidade é para os pedestres, né? Para dizer que ele é o ente mais fraco no trânsito. Exatamente, Adriano. Já falo a respeito desse ponto. Antes eu vou fazer um apanhado então sobre o assunto. Essa é uma campanha de educação para o trânsito que foi lançada hoje, então, aqui no município de Montenegro. A oficialização desse ato ocorreu no anfiteatro do Espaço Vida Unimed e contou com a presença de diversos representantes de vários segmentos, né? Entre eles da Prefeitura Municipal, de centros de formação de condutores, da própria empresa de transporte público aqui do município, Secretaria de Educação e outros. Então essa campanha tem o objetivo de conscientizar motoristas e pedestres sobre o papel que cada um exerce no trânsito de uma cidade, né? E, voltando então a um dos tópicos que tu destacou ali, né? Que o pedestre é o ente mais fraco do trânsito, né? É preciso que o pedestre tenha isso em mente, porque a gente vê que muitas pessoas acabam se expondo aos riscos do trânsito, né? Atravessam em local inadequado, não utilizam a faixa de pedestre, andam pelo meio da rua, a gente pode dizer, né? Algumas pessoas se expõem assim. Então, essa é uma das 10 dicas que foram colocadas em um material de divulgação da campanha, né? Foram feitos 2 folders. Um é esse em questão, né, que a gente está abordando agora, que traz dicas não somente para os pedestres, mas também para os motoristas. São 10 dicas para cada um, né? 10 para os motoristas e 10 para os pedestres. E um outro material, um outro folder que leva as pessoas a refletirem, né, sobre a importância de se ter o cuidado no trânsito para evitar acidentes, porque quem mais sofre com isso é a família, né? Não há como voltar no tempo e evitar um acidente ou evitar os danos causados por ele. Então essa iniciativa segue até dezembro, deve atingir cerca de 6.000 alunos da rede de ensino aqui do município, e é interessante também porque dessa vez não é apenas nas escolas, né? Esse trabalho não vai ser desenvolvido apenas nas escolas. As próprias revendas de carro, Adriano, elas vão estar participando dessa ação. Os motoristas que forem lá em busca de novos veículos ou de orientações sobre algum serviço, algum veículo, né, vão receber esse material informativo e, de repente, vão poder trocar alguma ideia ali com o pessoal das agências. Assim como também a Unimed abraçou a causa, os centros de condutores, como eu falei anteriormente. Então, é uma mega campanha que se instala e segue até o mês de dezembro. Muito bem, Clarice. São 11h40 para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Olha só, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o critério para definição de tráfico de drogas e uso medicinal da maconha. Essa matéria é bem interessante porque ela traz algumas alterações, pelo menos em nível dessa comissão, né? 2 inovações à lei de drogas foram aprovadas ontem, quarta-feira, dia 29, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. A norma poderá passar a indicar um parâmetro mínimo de porte de drogas para diferenciar o usuário e traficante e permitir também a importação de derivados e produtos à base da cannabis, princípio ativo da maconha, para uso terapêutico. As mudanças, no entanto, ainda precisarão passar pelo exame de mais 4 comissões temáticas lá da Câmara dos Deputados, depois ir para o Senado também, né? Esse é um tema que requer realmente muita avaliação, muita análise, né? Porque é uma discussão que gera uma divisão nacional, né? Os defensores, aquelas pessoas que acham que essa substância pode e deve ser utilizado para fins terapêuticos, né? E, por outro lado, as pessoas que acham que com a liberação vai se estar estimulando o uso dessa droga, né? E que, posteriormente, as pessoas poderão ter interesse por outras substâncias, né? A partir do uso da maconha. Então, é realmente uma discussão polêmica que precisa de um longo estudo, de uma longa avaliação, né? Para se chegar a um consenso. Certo, já chegou ontem uma máquina
que vai ser utilizada na demolição do Renner, né? Talvez essa chuva tenha atrapalhado um pouco o projeto dessa empresa de demolição, a Galo, né? E é um caminhão muito grande, né, Clarice? Na verdade, é um equipamento que está sendo trazido por partes, né, devido à sua extensão. Ontem chegou o braço dessa máquina, então, cerca de 17 metros de altura. E hoje é aguardada a chegada do restante, né, desse equipamento. A gente ainda não tem a informação de que se chegou ou não, né? Hoje à tarde estaremos conferindo como é que está o andamento da obra. Devido à chuva também, né, que atrapalhou um pouco hoje pela manhã, a gente não sabe se teve alguma movimentação por lá, mas hoje à tarde então estaremos acompanhando e trazendo mais detalhes sobre essa polêmica demolição aqui no município, né, desse importante prédio que aos poucos está se desfazendo, indo embora. Muito bem. Bem, ontem nós publicamos e postamos uma matéria aqui no portal JP News, com o termômetro na Praça Rui Barbosa apontando 28 graus. Depois a temperatura subiu bastante ainda, né, Clarice? Tivemos um dia muito quente ontem, depois o temporal da madrugada que deixou muita gente sem luz, não em Montenegro, mas em outras regiões. Né? Ontem, quando eu fiz essa foto, era 10h30 da manhã e já fazia 28 graus. No início da tarde a gente fez um novo registro, né, e já chegava aos 35 às 13 horas. E a temperatura ontem chegou a 37 graus, realmente estava muito calor, temperatura de um dia de verão, né? Então algumas pessoas aproveitaram para usar roupas bem leves, né? Aqueles que puderam curtiram a praça municipal aqui, sentaram à sombra, era gente se abanando, gente tomando sorvete. Aqueles que, os gaúchos de verdade, não abriram mão do chimarrão, né? Apesar do calor, de estar bom para tomar uma água gelada, o gaúcho prefere o seu chimarrão, então estava lá fazendo, aproveitando o momento de lazer, né? Mas a gente já orientava também para as possíveis mudanças, né, que realmente ocorreram ao longo da madrugada. A chuva foi bem intensa aqui no município e durante o dia de hoje, então, se manifesta, né, esporadicamente. Já tivemos períodos de sol, já tivemos garoa, agora novamente com sol, né? Então tá meio complicado hoje para quem vai sair. É bom ter um guarda-chuva na mão. Mas a temperatura não baixou tanto assim, né? Tá uma sensação bastante agradável. Realmente caíram alguns graus, mas não tá friozinho ainda, não tá aquela temperatura de se pegar um casaco, né? Dá para usar tranquilamente uma manga curta. E aqueles que são mais calorosos, um shortinho, uma bermuda. Enfim, tá um dia bem agradável hoje, apesar da chuva. Muito bem, Clarice. Agora 11h45, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, JPTV, logicamente, que programa é passado manhã, tarde e noite. Bem, o Jornal Progresso dessa semana, dessa sexta-feira, já estamos trabalhando na finalização da edição, está destacando um assunto que já trouxemos no início da semana, que é a questão do foco de larvas com potencial de serem transmissoras do vírus da dengue, né? Que foi encontrado lá no Parque Centenário. Agora estava lendo aqui, Clarice, uma matéria do portal JP News. Futuros agentes de endemia passaram por semana de treinamento. Na verdade, esses agentes foram lá no Parque Centenário e lá que foi constatado esse número muito grande de larvas, né? Então, exatamente. Dá para se dizer que essas larvas foram encontradas por acaso, né? Não foi uma coisa planejada. Exatamente, não foi um trabalho específico, né? Embora os agentes de endemias aqui do município sejam treinados para isso, né? Em uma certa ocasião até acompanhei um dia de trabalho deles, né? Eles se deslocam por alguns lugares, inclusive na ocasião que eu fui, eles foram a um cemitério aqui nas proximidades aqui quem vai para Aparecida Novo, Porto dos Pereiras. Eles estiveram em um cemitério ali, onde eles procuram a possibilidade de criadouros em lugares assim que a gente nem imagina, né? Mas um dos principais assim que a gente sabe que é comum são nos vasinhos de planta, né? Nos vasinhos de flores que são deixados no cemitério, porque acaba chovendo, acumulando água. Embora as flores sejam artificiais, né? O acúmulo da água acontece devido à chuva. Então, eles têm um roteiro, né, de locais onde devem fazer essas averiguações, mas eu não tenho informação de que o Parque Centenário estivesse nessa lista ou que já tenha passado por uma inspeção do pessoal, né? Lembrando que o número de agentes de endemias no município era de 5, né, antes da formação desses novos.
E o grupo total, né, tem 10 agentes, então. Então, eu acredito que agora a atuação seja ainda maior, né, contando com a equipe completa. Mas é realmente, como tu falou, né, não deixa de ser por acaso. Foi através dessa formação deles que foi possível observar esses focos de criadouros do mosquito, né. Inicialmente da larva, obviamente, né, mas conforme o próprio agente do treinamento, essas larvas já estão em um estágio de eclosão, que se transformam então no mosquito, e o mosquito em fase adulta transmite a doença, né? A gente aguarda ainda, falamos com o secretário de Meio Ambiente a respeito do assunto, ele disse que não sabia dessa situação, que iria averiguar e posteriormente tomar as medidas cabíveis. Isso foi na terça-feira, né? A gente ainda não tem retorno sobre o que foi feito nesse sentido. Muito bem, Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esporte. O Jornal Progresso desse final de semana estará trazendo uma ampla cobertura dos mais diferentes esportes, né, desde a bocha até o futebol 7, passando pelo futebol de campo, pelo futebol de salão. Então o Jornal Progresso trazendo as notícias. Também teremos as notícias da dupla Grenal, que joga nesse final de semana. Já falamos ontem, né, em função dos jogos da Copa do Brasil, foram realizados no meio dessa semana. Não houve jogos da dupla, né, Clarice? O momento é tenso, né? Ontem mesmo ainda houve uma confusão entre os jogadores do Grêmio durante um treinamento, né? 2 jogadores acabaram se esbofeteando, digamos assim. O clima está bastante tenso, né? Mas a preocupação agora é com a vitória, né? Só a vitória interessa para ambos os times, é correr para não ficar no prejuízo. Tá certo, Clarice, seguimos aqui com o nosso estúdio aberto pela RPM Rádio. Não tivemos nenhuma novidade ainda, agora voltando para a área política de Montenegro, de evolução aí do caso do impeachment, né? Exatamente, um assunto que por enquanto está silencioso, né? Está silenciado, não se teve andamento, mas a gente está acompanhando, né? Aguardando qualquer novidade, estaremos trazendo então para o pessoal que nos acompanha nas nossas mídias. Tá certo. Vamos lá agora. Reforma. 39 ministérios podem ser pouco para acalmar aliados. Em nova composição, o presidente Dilma tem mais demandas do que cargos, né? A velha questão que envolve a política e as composições que são feitas para eleger um candidato, né? Muita promessa de cargo. Muita gente querendo uma vaguinha, né? E aí que se criam novos cargos, às vezes sem uma real utilidade, né? Então é uma questão que leva à reflexão do povo brasileiro, né? Assim como aquele assunto dos cargos em confiança que a gente traz aqui semanalmente no jornal Progresso, né? Então é a política brasileira que realmente necessita de uma mudança, né? Inclusive o jornal Progresso traz essa semana uma verificação feita em São Sebastião do Caí em relação ao número de CCs. Lá são 53 CCs, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura. Esse número poderia ser maior, ele está presente hoje justamente para fazer uma contenção de despesas, né? Exatamente. Semanalmente a gente tem trazido, então, essas informações sobre o número de CCs em Montenegro, agora em São Sebastião do Caí e assim por diante, né? Os municípios que a gente conseguir acesso, a gente vai estar trazendo para que as pessoas reflitam, né? Montenegro tem hoje 60 mil habitantes, então se a gente for fazer uma proporção, né, dá para refletir em cima disso também. São cerca de 130 CCs. São Sebastião do Caí é cerca de 20 mil a população, 53 CCs. Então também dá para ter esse ponto de análise, né? Mas fica a critério do cidadão avaliar essa questão e considerar se acha correto ou não, se acha adequado ou não esse número para cada cidade. Clarice, nós tivemos na semana passada um pronunciamento do Adroaldo Machado de Mello, que é secretário adjunto do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro de Montenegro. Ele deu um depoimento, disse que um depoimento era de fórum pessoal e não em nível de partido, criticando a postura do vereador Márcio Miller, do mesmo partido, na Câmara Municipal. O vereador não se pronunciou ainda, né? Não, eu entrei em contato com o assessor do vereador e ele disse que levaria a questão até o Márcio, então, mas não tivemos retorno, acredito que ele não vai querer falar sobre o caso. Tá certo. Bem, a diretoria de trânsito vai investir em novos abrigos para os pontos de ônibus, né? O diretor de trânsito, Edar Borges, diz que está ciente dos problemas que existem em Montenegro, das péssimas condições
nas paradas de ônibus, de algumas delas, ou diria da maioria, né? E ele busca recursos para trazer melhorias e reformar esses abrigos. A boa notícia é que o projeto de revitalização, de substituição, da compra de novas paradas existe. Todo o planejamento já foi feito. Falta verba ainda. A má notícia é que ainda falta verba, se está lutando por esse recurso. E a outra má notícia é que ainda não tem previsão, né, de quando esse recurso vai chegar para que essa medida possa ser colocada em prática, então. Mas a atenção sobre o tema existe, né, e acredito que o EDAR vai trabalhar aí para, assim que possível, colocar em prática essa iniciativa. Por enquanto, o jeito é continuar carregando um guarda-chuva para se proteger da chuva em dias como hoje, né? Que um período faz sol, outro faz chuva. E daqui a pouco utilizar uma sombrinha também, né? Para se proteger do sol, porque a gente sabe que é muito forte, né? E ficar, às vezes, meia hora esperando um ônibus com a cabeça exposta acaba fazendo mal para a saúde, né? Acaba gerando dores de cabeça e até mesmo queimaduras, né, na pele. Então, além do protetor solar, aquelas pessoas que não têm vergonha, né? Porque muitas têm vergonha de sair com uma sombrinha, mas as que não têm, então, podem fazer uso desse material, né, desse objeto, para se proteger enquanto não são tomadas providências em relação às paradas. Ok, Clarice, eu estou lendo aqui uma matéria no portal JP News, também vai ser tema do jornal Progresso. Obra e ampliação da Escola São João Batista deverá reduzir déficit de vagas, né? Uma obra grande que está sendo feita lá no São João Batista, que é uma das escolas mais tradicionais, escolas públicas mais tradicionais de Montenegro, e chama a atenção a declaração da diretora de que uma reforma feita em 2010, uma ampliação, já está com problemas, e essa obra aí vai incluir também melhorias nessa reforma que tão cedo já apresentou problemas, né? Adriano, é complicado, né? Inaugurar, esperar tanto tempo pela inauguração de algo e aí posteriormente já começar a apresentar problemas. O lado positivo é que toda a escola vai passar por reformas e por melhorias, né? Além da ampliação. A ampliação prevê 8 novas salas de aula, cozinha, fugiu o nome agora. Bom, enfim, além das salas de aula, uma quadra de esporte coberto, reformas do antigo prédio, a reforma da calçada também, laboratórios de química, exatamente. E além de tudo isso, né, então, que já é muito positivo, terá a oportunidade então de criar aí cerca de 600 novas vagas. Hoje a escola conta com aproximadamente 1.000 alunos, talvez um pouco mais. E agora então, agora não, né? Porque isso é algo ainda um prazo um pouco mais esticado. A estimativa é que essas vagas possam ser oferecidas a partir de 2016, mas estará sanando aí parcialmente o déficit de vagas ali na escola. A questão é que as vagas só podem ser disponibilizadas para os alunos assim que a obra esteja concluída, né? Que as salas de aula estejam prontas para receber essas novas turmas. Uma preocupação que tem rondado o educandário é o fato da transição do governo, né? A diretora teme que o projeto seja paralisado agora a partir de janeiro para ser revisto, né, pela nova equipe de governo. Ela gostaria muito que, já que a obra já teve início, né, que fosse finalizada, porque o prazo de execução é de 6 meses, então com o início do ano letivo já não teria tanta preocupação ali com aquela parte que está sendo erguida agora, né? Mas há essa possibilidade aí de paralisação a partir da formação da nova equipe de governo, né? Lembrando que vai ser construída uma nova quadra de esportes, né? Aquela quadra lá tem mais de 50 anos e agora vai ser coberta, inclusive, né? Exatamente. Não, a escola vai ficar muito, muito bem preparada, com certeza, né? Já é uma escola boa, né? Mas com certeza com essa reforma aí vai ficar em excelentes condições. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia a todos. A gente volta amanhã com mais informações aqui, notícias do JP News, do jornal O Globo, Zero Hora, Correio do Povo. O que for notícia a gente sempre traz aqui. Vamos agora, mais uma música aí. Quem está ouvindo a gente ao vivo pela RBM, que a nossa Clarice Almeida vai rodar aí. Vamos lá, então.